Olá, boa noite. São 18 horas e 31 minutos pelo horário de Brasília. E a partir de agora você acompanha as principais notícias do Brasil e do mundo desta quarta-feira, dia 21 de setembro. Vamos começar falando sobre a declaração da Organização Pan-Americana da Saúde de que há um grande risco da paralisia infantil voltar no Brasil. E o motivo é a baixa vacinação contra a doença. No Brasil, não há registro de infectados desde 1989 e em 1994 o país recebeu o certificado de erradicação emitido pela OPAS. No entanto, nos últimos 10 anos, a cobertura vacinal da poliomielite caiu em 96,5% em 2012 para 61,3% em 2021 no Brasil. Um dado que acende o sinal de alerta, especialmente no momento em que a doença é detectada em alguns países. Atualmente, o ministro da Saúde comanda uma campanha nacional de vacinação contra a poliomielite e multivacinação para a utilização da caderneta de vacinação da criança e do adolescente menor de 15 anos, com o objetivo de melhorar os índices da cobertura vacinal, mas os dados do Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde mostram que a adesão não foi animadora, ficou abaixo de 50%. Em razão disso, a campanha foi prorrogada até o dia 30 de setembro. Os profissionais de enfermagem que realizaram protestos em várias cidades do país contra a suspensão do piso salarial. Uma das manifestações aconteceu na esplanada dos ministérios, em Brasília. O grupo de enfermeiros se reuniu em frente ao Museu Nacional da República e seguiu em marcha pela esplanada dos ministérios. Na altura do Congresso Nacional, a Polícia Militar impediu a passagem dos manifestantes em direção à Praça dos Três Poderes. A Secretaria de Saúde do Distrito Federal informou que 30% das atividades do setor deveriam funcionar durante a greve. O apelo foi para a manutenção dos serviços em UBSs e unidades de emergência. O Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região concedeu liminar, declarando a greve abusiva no Distrito Federal, a pedido do Sindicato Brasiliense de Hospitais, Casas de Saúde e Clínicas. Segundo a determinação, a paralisação deve resguardar o interesse maior da sociedade no atendimento da área de saúde. No último dia 15, o plenário do STF manteve uma decisão do ministro Luiz Roberto Barroso, que suspendeu a lei que fixa pisos salariais para enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem e parteiras. A suspensão vale até que sejam analisados os impactos da medida na qualidade dos serviços de saúde e no orçamento de municípios e estados. No primeiro semestre de 2022, o número de novos imóveis comercializados no Brasil aumentou 18% em comparação com o mesmo período de 2021. Ao todo, foram vendidas 87.655 unidades nos 6 primeiros meses do ano. Os dados foram coletados com 18 empresas integradas à Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias, em parceria com a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas. O destaque é para os empreendimentos de médio e alto padrão. No segmento, o número de imóveis lançados entre janeiro e junho deste ano teve um crescimento de 20% em relação ao mesmo intervalo de 2021. Já as vendas nesse segmento subiram 103% no período. Segundo a associação, um dos motivos para esse movimento é a oferta de crédito imobiliário de imóveis novos no primeiro semestre deste ano, que cresceu 5% em relação ao mesmo período de 2021. Outro ponto positivo é a relação de extrato-venda, que terminou o semestre com um patamar de 10,9% ao ano, o menor desde o início da série histórica, iniciada em 2014. E uma pesquisa divulgada hoje pelo IBGE revelou que o índice maior do desemprego está entre pessoas com deficiência. O relatório foi divulgado nesta quarta-feira, Dia Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência, e mostrou que apenas 28% das pessoas com alguma necessidade especial e com idade para trabalhar estavam incluídas no mercado de trabalho, contra 66% daquelas sem deficiência. Já nas vagas informais, a taxa é ainda maior, 34,3% contra 50,9%.
Com relação ao rendimento médio mensal do trabalhador com deficiência, o valor é de R$ 1.639 para R$ 2.619 do trabalhador ocupado sem nenhum tipo de deficiência. Dados do Censo Escolar de 2019 revelaram ainda que as dificuldades começam no acesso à educação, quando muitos alunos ainda estudam em escolas não adaptadas para pessoas com deficiência, especialmente nos primeiros anos do ensino fundamental. A FUVEST vai mudar o formato da lista de classificados no vestibular. O objetivo é tornar o processo mais inclusivo. De acordo com a FUVEST, com a mudança haverão mais alunos que estudaram em escolas públicas, tornando o processo mais inclusivo. Em 2022, a USP registrou o índice de 50,2% de alunos egressos de escolas públicas matriculados na graduação. Dentre eles, 36% de autodeclarados pretos, pardos e indígenas. Em números absolutos, significa que das 10.901 vagas preenchidas este ano, o que representa 97,8% do total, 5.468 são alunos de escolas públicas e desses, 1.969 são para o grupo PPI. As inscrições para o vestibular da FUVEST 2023 podem ser feitas até o próximo dia 23 e quem já se inscreveu pode alterar as informações até este prazo. A taxa é de R$ 191. A primeira fase do vestibular 2023 vai ser aplicada no dia 4 de dezembro. O exame reúne 90 questões de múltipla escolha, sendo algumas interdisciplinares. A segunda etapa ocorre nos dias 8 e 9 de janeiro de 2023. Vamos agora direto ao Rio de Janeiro com informações desta quarta-feira com o repórter Anderson Nascimento. Um arrastão assustou motoristas e moradores na zona norte do Rio. À luz do dia, homens fizeram um arrastão no bairro Maria da Graça. A ação, que durou pouco menos de 1 minuto, foi toda registrada. Motoristas que estão na Travessa Adriano Passos foram rendidos por criminosos armados. As vítimas tiveram pertences roubados e em seguida foram colocadas para fora dos carros. Pelo menos 5 veículos foram levados pelos homens. Próximo ao local estão as comunidades Bandeira 2 e Jacarezinho, que frequentemente é cenário de ações como essa. Em nota, a Polícia Militar diz que o 3º Batalhão, responsável pela área, enviou equipes ao local do arrastão, mas não encontrou os criminosos e nem as vítimas. Em seguida, o policiamento foi reforçado na região. E agora, muita atenção. O prazo para solicitar a segunda via do título de eleitor acaba amanhã. O prazo final para solicitar a segunda via do título vai até quinta-feira. E para fazer o documento, a pessoa precisa estar em situação regular junto à Justiça Eleitoral, sem multas pendentes. Quem cumprir esse requisito pode imprimir o título diretamente na ferramenta Autoatendimento ao Eleitor no site do TSE, no campo Imprimir o Título e Tribunal Superior Eleitoral. Também é possível solicitar a segunda via nos cartórios eleitorais. Agora, quem possui pendências judiciais referentes às eleições anteriores precisa regularizar o cadastro no cartório eleitoral de sua zona e então solicitar a segunda via do documento. Lembrando que não é apenas o título eleitoral o único documento a ser usado no dia das eleições. Os cidadãos podem se apresentar com qualquer documento oficial. Ele precisa ter foto, como carteira de identidade ou habilitação, certificado de reservista ou carteira de trabalho. Eu fico por aqui. Amanhã eu volto com mais informações do Rio. Até lá. Obrigada, Anderson. Boa noite para você. E veja a seguir, Estados Unidos aumentam juros pela 5ª vez para tentar conter a inflação. E ainda, seleção brasileira está definida para o amistoso contra a Gana. Estamos de volta e são 6 horas e 44 minutos e vamos falar sobre os juros dos Estados Unidos que subiram hoje de 3 para 3,25% pela 5ª vez no ano. A alta de 0,75 ponto percentual é a maior desde 2008.
O índice manteve o ritmo de alta dos juros das duas reuniões anteriores. O Comitê Federal de Mercado Aberto indicou que a taxa nos próximos encontros deve continuar em ritmo crescente. O avanço dos juros nos Estados Unidos ocorre num cenário de inflação bastante elevada nos últimos 12 meses até agosto, quando os preços ao consumidor saltaram 8,3% no país. No Brasil, o reflexo pode ocorrer na alta da cotação do dólar, já que a saída da moeda do país tem como objetivo buscar a melhor remuneração lá fora. No mercado financeiro, o dólar fechou a quarta-feira em alta, em dia marcado por decisões sobre taxas de juros no Brasil e nos Estados Unidos. A moeda norte-americana terminou o pregão com valorização de 0,38% e encerrou o dia cotada a R$ 5,17 na venda. O Banco Central do Brasil e o Federal Reserve, Banco Central americano, informaram nesta quarta-feira suas decisões de política monetária. Será a última vez no ano em que as resoluções são divulgadas no mesmo dia, data conhecida no mercado brasileiro como Super Quarta. O Fed confirmou a expectativa e elevou os juros em 75 pontos base. Por aqui, boa parte do mercado acredita que a Selic será mantida no mesmo patamar. Mas o Banco Central deixou a porta aberta para uma última alta residual na reunião desta semana. Pressionado pela escalada dos custos de produção, o PIB do agronegócio brasileiro encolheu no primeiro semestre deste ano. A queda foi de 2,48%, segundo cálculos do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, que elaborou o relatório em parceria com a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil. É importante ressaltar que essa queda se verifica frente ao patamar recorde de PIB alcançado em 2021. É estimado que a participação do setor no total fique por volta de 25,5% em 2022, pouco abaixo dos 27,5% registrados em 2021. E a Anatel deu um prazo de 15 dias para que as operadoras de telefonia e internet descontem nas contas o valor do ICMS que foi cobrado indevidamente dos consumidores. A Agência Nacional de Telecomunicações afirmou que as operadoras de telecomunicações precisam fazer o repasse do corte da alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços para os consumidores. As operadoras também devem repassar o desconto retroativo, ou seja, desde que o imposto ficou limitado para serviços considerados essenciais. O prazo para cumprir essa obrigação vai ser de 15 dias. A lei aprovada pelo Congresso limitou a 17% ou 18%, dependendo do estado, a alíquota do ICMS cobrada sobre serviços essenciais. A medida abrangeu também energia elétrica, combustíveis, gás natural, comunicações e o transporte coletivo e foi sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro em junho. O ICMS é um imposto estadual e, em geral, os estados cobravam alíquotas maiores. Foi uma ofensiva dos parlamentares e do governo para baixar o preço desses serviços. Mas o desconto ainda não chegou aos consumidores, já que as empresas de telecomunicações não têm repassado a queda na alíquota para as contas de telefone, internet, TV a cabo, entre outros serviços. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, anunciou nesta quarta-feira uma mobilização parcial dos cidadãos russos em idade de combate para lutar na guerra da Ucrânia. Putin também disse que está disposto a utilizar até armas nucleares no confronto. Putin também acusou os países ocidentais de quererem destruir a Rússia, além de fazerem uma chantagem nuclear. Gostaria de lembrar que nosso país tem várias armas de destruição e, em certos aspectos, até mais modernas que países da OTAN. Se há uma ameaça à integridade territorial russa para proteger o país e o nosso povo, certamente vamos usar todos os meios disponíveis. Isto não é um blefe. Com o anúncio, Putin opta por uma escalada no conflito diante das contraofensivas das forças ucranianas, que provocaram o recuo do exército russo. Ele também anunciou o apoio à organização de referendos de anexação de 4 regiões do leste e do sul da Ucrânia. Reforço que vamos fazer de tudo para garantir condições seguras para os referendos para que as pessoas possam expressar os próprios desejos. E vamos apoiar a escolha tomada pela maioria dos moradores de Donetsk, Luhansk, Zaporizhia e Kherson.
As forças russas sofreram baixas consideráveis nas regiões de Kherson e Kharkiv, onde os russos foram obrigados a ceder muito território. O ministro da Defesa da Rússia, Sergei Shoigu, anunciou que o exército registrou quase 6.000 mortes de soldados desde o início da ofensiva, um balanço muito superior ao anterior, mas que continua abaixo das estimativas ucranianas, que citam dezenas de milhares de baixas. E o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, discursou na Assembleia Geral da ONU nesta quarta-feira. Ele acusou a Rússia de violar descaradamente a ordem internacional ao invadir a Ucrânia. O líder norte-americano também prometeu solidariedade de seu país com a Ucrânia e afirmou que uma guerra nuclear não pode ser vencida e nunca deve acontecer. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, fez fortes críticas à invasão da Ucrânia pela Rússia, na sede da ONU, em Nova York. O pronunciamento aconteceu horas depois que o presidente Vladimir Putin convocou reservistas para a guerra, em um passo que as potências ocidentais viram como desespero. A Rússia violou descaradamente os princípios fundamentais da Carta das Nações Unidas, não mais importante do que a proibição clara de que os países tomem o território de seu vizinho pela força. O chefe de Estado ainda defendeu que as sanções impostas a Moscou permitem que a Rússia continue exportando alimentos e fertilizantes e disse que é a guerra que está agravando o desabastecimento. Biden também anunciou uma ajuda bilionária para combater a insegurança alimentar. Estou anunciando mais 2 bilhões e 900 milhões de dólares em apoio dos Estados Unidos para assistência humanitária e de segurança alimentar para salvar vidas. Biden ainda apoiou uma expansão do Conselho de Segurança. A ideia é cogitada há décadas, mas tinha pouco incentivo por parte dos Estados Unidos. A Assembleia Geral ocorre de forma presencial após 2 anos de interrupções devido à pandemia. O foguete Soyuz decolou hoje rumo à Estação Espacial Internacional partindo do Cosmódromo de Baikonur, no Cazaquistão. A bordo estão 2 cosmonautas russos e um astronauta americano, em meio a tensões ligadas à ofensiva na Ucrânia. Após a decolagem transmitida ao vivo pelos sites das agências espaciais dos Estados Unidos e da Rússia, um comentarista da Agência Espacial Americana afirmou que a estabilidade era boa e a tripulação se sentia bem. O foguete russo decolou no horário programado, 10h54 no horário de Brasília. Esta missão do americano Frank Rubio, da NASA, e dos russos Sergei Prokopiev e Dmitry Petelin, da Agência Espacial Russa Roscosmos, representa um raro sinal de cooperação entre Moscou e Washington, cujas relações se encontram em seu nível mais baixo. Rubio é o primeiro astronauta americano a viajar para a ISS em uma espaçonave russa desde o início da intervenção militar de Moscou na Ucrânia em 24 de fevereiro. A tripulação vai passar 6 meses na ISS, onde já estão cosmonautas russos, americanos e uma italiana. E hoje é quarta-feira, dia do Leonardo Félix falar de esporte aqui no Jornal das 18h30. Boa noite, Léo. Seja bem-vindo. Boa noite. Seja bem-vinda, Beatriz, aqui ao Jornal das 6h30, aqui conosco na RIT. E, amigos, nós, nesta quarta-feira, não vamos falar de futebol de clubes, mas a gente vai falar de seleções. Afinal de contas, estamos na data FIFA e o Brasil está lá na Europa, na França, se preparando para enfrentar Gana e também na terça-feira, Tunísia. Em primeiro lugar, teremos aí na sexta-feira o primeiro amistoso dessa série aí da data FIFA. Então vamos aí acompanhar a preparação da seleção brasileira. A seleção brasileira treinou no estádio Océane, em Le Havre, na França, local do amistoso contra a Gana. Na atividade, o técnico Tite confirmou a escalação que já havia esboçado no dia anterior. No penúltimo jogo, antes da estreia na Copa do Mundo, o Brasil irá a campo com um quinteto ofensivo formado por Lucas Paquetá, Neymar, Rafinha, Vinícius Júnior e Richarlison. Outra novidade na formação está no setor defensivo. Tite vai observar Éder Militão na lateral direita. No lado esquerdo, Alex Telles saiu na frente na disputa com Renan Lodge. Em entrevista coletiva, o treinador do Brasil explicou as variações táticas que serão usadas na primeira partida desta data FIFA. Linha de 4 com o Militão de lateral direito, fazendo
esse suporte, dando uma liberdade mais para o Telles, né? Deixando um segundo meio-campista mais dentro do campo adversário, sim. Durante o coletivo, Neymar levou uma pancada no joelho e precisou de atendimento médico. Mas não passou de um susto e logo depois o camisa 10 voltou ao treino. Após enfrentar Gana, o Brasil encara na terça-feira a Tunísia, no estádio Parque dos Príncipes, em Paris. E nesse clima da Copa do Mundo chegou o boletim Esquenta Qatar 2022 com informações e curiosidades do Mundial. Hoje o papo é sobre a economia e a política do país sede. Lá no ano de 1974, a Qatar Petroleum assumiu a exploração do controle do petróleo existente no país e alavancou a economia. Pouco antes, o Qatar ainda tinha influência britânica, mas se tornou independente do Reino Unido em 1971. Atualmente, o país é rico em recursos naturais, sendo um dos maiores produtores de gás natural do mundo. A dinastia soberana no Qatar é a família Al Thani, há quase 150 anos no poder, e uma monarquia cujo governo é herdado de pai para filho. É isso aí, gente. Está chegando a hora, faltam 2 meses e 60 dias para a Copa do Mundo Qatar 2022. E eu fico por aqui nesse programa de hoje. Volto na próxima quarta-feira falando mais de esportes aqui às 6h30 da tarde. Grande abraço, boa noite a todos. Então, além da participação do Leonardo, eu também me despeço aqui. O Jornal das 18h30 acabou. Você acompanha outras informações durante a nossa programação. Eu volto ao vivo no Jornal das 22 ao lado de Alexandre Giaqueto. Obrigada pela sua companhia e uma ótima noite para você. Tchau.